Prezados irmãos, boa noite a todos. Que prazer poder falar com vocês, estar juntos com vocês, mesmo que virtualmente. É uma alegria imensa estar em Silvânia, mesmo que seja por uma webconferência, né? E a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre a relação entre a lei de causa e efeito e a lei de Talião. E eu gostaria de, inicialmente, pedir a todos que, juntamente comigo, vibremos para que esse nosso encontro, essa nossa conversa seja bastante proveitosa, que a espiritualidade nos ampare, nos abençoe e que a gente possa conjuntamente conversar sobre esse tema e entendermos um pouquinho mais sobre a doutrina. Para discutirmos, né, falarmos um pouquinho sobre esse tema, nós vamos começar por uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? E a espiritualidade responde para Kardec: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Quando a gente está numa fábrica, né, numa indústria, a gente tem robôs. Hoje a maioria das fábricas, né, das indústrias, são todas assim automatizadas. E tem os robôs, tem as máquinas que trabalham, que executam diferentes trabalhos. Mas essas máquinas não fazem escolhas. Então, como a espiritualidade fala, se o homem não tivesse a escolha, a liberdade de pensar e a liberdade para agir, ele seria simplesmente uma máquina e não um ser humano. E aí é importante a gente lembrar que o livre-arbítrio, ele se desenvolve, ele se amplia, né? Ele é aumentado na medida em que nós vamos evoluindo. Da mesma forma que quando a gente tem uma criança em casa, a gente tem determinados cuidados com ela, porque ela ainda não tem noção do perigo, ela não tem noção das consequências dos seus atos. Nós também, em tempos longínquos aí da nossa evolução, a gente também não tinha condições de ter o nosso livre-arbítrio. Mas à medida que a gente vai evoluindo, vai aumentando a responsabilidade e a nossa capacidade de escolhas. Então aí a gente começa a discernir, né, o certo e o errado. Se eu fizer isso, vai dar naquilo. Se eu não fizer, quais as consequências? Então, olha, a gente vai evoluindo, o nosso livre-arbítrio também vai aumentando em consequência disso. Bom, dando sequência a essa nossa conversa, nós vamos para a questão 873 do Livro dos Espíritos. Bom, o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Será que esse sentimento de justiça, de saber, olha, isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode, será que isso é uma lei divina, é uma lei natural, ou é algo que nós vamos adquirindo na medida que a gente vai evoluindo?
Olha a resposta que os espíritos deram. Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Daí vem que, frequentemente, em homens simples e incultos, se vos deparam noções mais exatas do que nos que possuem grande cabedal de saber. Então, como está colocado aqui, é claro que à medida que a gente vai progredindo intelectualmente, nós temos mais condições de saber quais as consequências dos nossos atos e o que é certo e o que é errado. Mas a espiritualidade coloca que isso é uma lei da natureza. Isso é um sentimento que nós trazemos. Por isso que eles colocam, olha, nós nos revoltamos quando a gente vê determinados comportamentos. Por exemplo, alguém batendo num animal. Aquilo causa em nós indignação. E essa indignação vem pelo fato do nosso sentimento, daquilo que está dentro da gente. É claro que à medida que a gente vai evoluindo, aumenta mais essa noção, né? Bom, e aí vem, a partir dessa pergunta, vem a seguinte, a 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justos o que a outros parece injusto? Bom, se isso é algo que está aí, que é uma lei natural, por que tem duas pessoas, as duas presenciam o mesmo fato e as duas analisam de forma diferente? Bom, se isso está dentro da gente, era para ter a mesma reação, né? Mas os espíritos colocam para nós, é que a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então, tudo bem, é uma lei natural, tá dentro da gente, que vai nos fazer distinguir a ideia de justiça. Só que a isso vem outros condicionantes, outras situações. Vem a questão da evolução desse espírito, os condicionantes, o meio como esse indivíduo vive, a forma como ele foi educado, por exemplo, o que ele já vivenciou. Então, uma série de outras coisas vão interferir, as paixões que esse espírito tem, os vícios dele. Então, tudo isso vai interferir nessa ideia de justiça. E se a gente está falando de justiça, aí vem a pergunta 875. Como se pode definir a justiça? O que será que é justiça? A resposta que os espíritos nos dão. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E olha como isso é complexo. A gente está vivendo em um mundo em que nós pensamos muito em nós, pensamos às vezes além de nós em alguns poucos membros da nossa família, muito próximos, mas não vem
a nós a ideia de que todos precisam, merecem ter os seus direitos respeitados. E a justiça é isso. É a gente respeitar toda a humanidade. E aí, Kardec pergunta: que é que determina esses direitos? Duas coisas os espíritos respondem: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, eles estabeleceram direitos que mudam com o progresso. Então, olha, na nossa sociedade, por exemplo, vamos imaginar a sociedade brasileira. As mulheres aqui têm direitos, e isso vem dos nossos costumes, da nossa tradição, do avanço das nossas normas, né, jurídicas, que mulheres em outros países, em outras culturas, não possuem. Então, olha, é uma lei natural, mas é também uma lei humana. À medida que a gente vai evoluindo e que as sociedades vão se transformando, a noção do que é direito, do que é permitido e do que é proibido, vai alterar. Da mesma forma que vai alterar, que vão ser alteradas as formas de punição dos atos que a gente faz contrariando esses direitos. E é nesse sentido que a gente vai falar aqui a respeito da famosa lei de Talião. Muitas vezes, quando a gente fala em lei de Talião, a gente pensa que Talião é uma pessoa, né? Mas não é. Talião, essa expressão vem de uma expressão grega, aliás, uma expressão formada por duas palavras, taliones e unis. Taliones, ius. Ius é direito e talianes é uma expressão que indica aparelho que reflete tudo tal qual é. Resumindo, a lei de Talião é uma lei criada no sentido de dizer o seguinte: olha, quando alguém cometer um crime, cometer uma falha, essa pessoa será punida na mesma proporção. Observa que para nós parece um absurdo, mas para aquele momento foi o que as pessoas daquela época julgavam que era a forma correta de punir aqueles que não respeitavam o direito do outro. E a gente encontra muito claro essa lei, muito clara essa lei de Talião no Código de Hammurabi. Hammurabi foi um legislador que viveu na Mesopotâmia e ele compilou as leis da época, isso em mais ou menos 1700 anos antes de Cristo. Então, olha, muito tempo antes. Daí dá para a gente entender como que era a evolução da humanidade naquela época. E aí o Hammurabi, ele pegou todas as pequenas leis que existiam e colocou, fez um código numa pedra e colocou as diversas leis. E eu trouxe aqui um exemplo. A lei 229 dizia o seguinte, presta atenção, ó. Se um arquiteto constrói uma casa e essa casa, por algum motivo, cair
e matar o dono da casa, o arquiteto deve morrer. E se for o filho do dono da casa? Aí, se o arquiteto tiver um filho, o filho é que deveria morrer. E também uma outra lei, a Lei 197 desse código, dizia que se alguém quebrasse o osso de um homem, o mesmo osso, aquele mesmo lugar do corpo, deveria ser quebrado. E a gente percebe muito bem essa lei de talião, essa ideia de que se eu cometo um crime, eu devo pagar por ele na mesma proporção, da mesma forma, está também presente no Antigo Testamento. A gente tem, por exemplo, em Êxodo, capítulo 21, versículos de 23 a 25, a seguinte expressão: mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então, olha, forte. Se eu mato, eu morro. Se eu, por acaso, firo alguém, um olho, por exemplo, o meu olho deve ser ferido. Em Levítico também a gente tem a presença dessa lei. Capítulo 24, versículo de 17 a 20. E quem matar alguém, certamente morrerá. Mas quem matar um animal, o restituirá, vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Olha, aí está um pequeno exemplo, uma pequena discussão da lei de talião. Bom, o tema da nossa conversa de hoje é qual a relação entre a lei de causa e efeito e a lei de talião. Observa que, apesar daqui no título aparecer lei de causa e efeito primeiro, nós começamos pela lei de talião. Bom, a lei de talião é uma lei que os homens criaram para dar ordem, acabar com aquela anomia social, com aquela bagunça, com aquela ausência de regras e normas. Mas e a lei de causa e efeito? Bom, a lei de causa e efeito é uma lei divina. E ao contrário da lei de talião, o objetivo da lei de causa e efeito, ou lei de ação e reação, não é a punição. O objetivo é a evolução. Então, por aí a gente já começa a ver a diferença. Pela lei de causa e efeito, nós, pela nossa consciência, guardamos aquilo que nós fazemos de errado. E isso vai ficar em nós. E nós vamos responder por essas ações. E às vezes a gente vai responder por essas ações na própria encarnação. Mas às vezes a gente vai responder em outra encarnação,
ou a gente vai responder por isso também na erraticidade, quando estivermos, né, desencarnados entre uma encarnação e outra. E a lei de causa e efeito, ela está ligada à questão da harmonia do universo, como diz Emmanuel. Então, o homem, ele vai ser punido, mas para que ele cresça, para que ele evolua. Então, às vezes, a gente vê pessoas tão boas, sofrendo tanto, que nós ficamos condoídos dessas pessoas e falamos, meu Deus, por quê? Essa criatura não fez mal para ninguém. Por que ela está passando por isso? Olha as dores, olha os problemas financeiros que ela está passando. Por quê? Como nós falamos, a origem pode estar em outras encarnações e não nessa. Mas aí a gente tem que entender sempre, não tem nada por acaso, nada. E tudo resulta dessa lei. E aí é importante nós pensarmos que pela lei de causa e efeito, não é que a gente deva algo para Deus. A gente deve para nós. Nós é que cometemos erros que vão ficar marcados, sabe? Muito dentro de nós, da nossa consciência, do nosso coração. E isso é que vai fazer com que a gente fique, mesmo que inconscientemente, sofrendo em razão dos nossos atos. Querendo pagar por esses atos, não porque existe um Deus cruel, um Deus que diga pra gente, olha, você fez isso, agora você vai pagar. Não é. É uma lei do universo. É algo ligado à ação e reação. Tudo aquilo que a gente faz vai ter uma consequência, né? Para toda ação tem uma reação. Se eu empurro alguma coisa, essa coisa vai fazer a mesma força para mim, de volta. Isso é natural. É uma lei divina, é uma lei natural. E aí é importante a gente pensar aí quando analisa a lei de causa e efeito, que nada melhor para exemplificar a bondade e a sabedoria de Deus. Os povos da antiguidade, da época de Talião, por exemplo, muitos deles até eram politeístas e acreditavam em deuses, ou no caso dos hebreus, em um Deus muito forte, vingativo, que precisava punir as pessoas pelos seus erros. Mas hoje a gente tem condições de compreender melhor que não é Deus que está nos punindo, que somos nós mesmos que vamos guardando no nosso perispírito as marcas daquilo que a gente vai fazendo, de bom ou de ruim. Bom, então é importante a gente lembrar que pela lei de causa e efeito,
nós somos sempre responsáveis pelo mal que fazemos, pelo bem que deixamos de fazer quando podemos e pelas consequências de termos deixado de fazer esse bem. Porque muitas vezes a gente não faz o mal, mas também a gente não faz o bem. E era possível ter feito esse bem. Às vezes pequenas coisas e nós não fazemos. E isso a gente percebe. Porque esse sentimento de justiça está dentro da gente. E pela nossa consciência, a gente sabe que a gente podia ter feito e não fez. Não fez às vezes por comodismo, às vezes por imaginar, não, eu não vou fazer, mas o outro faz. Ah, não, para que eu vou fazer isso para o outro? Nem me agradecer ele vai. E aí a gente não faz. Então, é muito importante a gente lembrar que o espírito, pela lei de causa e efeito, ele é impulsionado a evoluir. Sempre nessa ideia, né, de que a gente está num todo, a gente faz parte de um universo. E estamos em ligação com outras pessoas. E a gente faz uma coisa, vem aquela reação. E nós vamos aprendendo. Olha a bondade de Deus nisso. A gente erra e a gente tem a oportunidade de ir consertando os nossos erros, mas de uma maneira muito diferente da lei de Talião. Pela lei de Talião, se eu corto a mão de alguém, a minha deverá ser cortada. Pela lei de causa e efeito, eu vou entender que eu cortei a mão. Eu posso até vir em outra encarnação com problema na mão, posso vir sem a mão, mas eu posso vir com mãos e ser, por exemplo, um grande cirurgião que tem a habilidade de costurar órgãos amputados e fazer com que seja colocado ali novamente. Olha que beleza! O quanto que tem lógica nisso, e nisso a gente vê a presença de Deus. Então, é muito importante a gente lembrar que, pela lei de causa e efeito, a gente passa, né, por algumas fases de resgate do nosso erro. A gente arrepende, a gente expia e a gente pode reparar. Que maravilha podermos reparar. Com certeza muitos de vocês já passaram por isso, assim como eu. Quando a gente machuca uma pessoa, a gente magoa, seja por uma palavra, por um ato, depois que passa aquela situação, a gente fala, nossa, mas como eu gostaria de consertar isso. E pela lei de causa e efeito, a gente vai ter essa consciência desse erro, esse arrependimento, e nós poderemos depois reparar isso. Muitas vezes, não na mesma encarnação, mas em outras. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês um caso que com certeza muitos conhecem, que está no livro de André Luiz, Ação e Reação. Um caso belíssimo para ilustrar
a bondade de Deus e como que a lei de ação e reação é algo que contribui para a nossa evolução, para o nosso crescimento e como ela é uma demonstração do amor de Deus. A gente sabe que na literatura do André Luiz, ele sempre conta missões que ele participou no mundo espiritual. E aí, nesse caso, que está no livro Ação e Reação, no capítulo 16, o capítulo se chama Débito Aliviado. Olha o título, Débito Aliviado. Então a gente pensa, débito, eu devo. Mas será que essa dívida pode ser aliviada? Será que não precisa ser o olho por olho, dente por dente? Vamos ver o caso aqui, como que é. Bom, André Luiz estava lá, estava nessa missão, ele estava em uma casa espírita, e nessa casa espírita tinha uma pessoa chamada Adelino. E aí ele viu o Adelino atuante na casa espírita, uma pessoa em sintonia com a espiritualidade superior, trabalhando sempre. E ele estava lá, né, acompanhando os trabalhos da casa, e de repente chegou uma senhora desencarnada e procura a pessoa encarregada daquela expedição, né, daquela missão, e fala: olha, eu queria muito que vocês auxiliassem o Adelino. Ele está sofrendo muito. Gostaria de ver se seria possível aliviar um pouco as dores pelas quais ele está passando. Tá bom, eles falaram com ela: não, a gente está olhando ele, pode ficar tranquila, ele está sendo amparado. Passado um pouquinho, vem um outro rapaz e conversa com eles. Olha, o Adelino está passando por uma situação financeira muito delicada e eu queria que vocês o amparassem, porque eu devo muito a ele, porque ele tem ajudado muito a minha mãe encarnada, financeiramente. Mesmo sem poder, ele tem amparado ela o tempo todo. E aí o André Luiz, né, como outros que estavam ali, se interessaram pelo caso do Adelino. Quem era esse Adelino? Por que vinham essas pessoas pedindo por ele? E o que ele estava passando? E aí eles foram entender a história do Adelino, que com certeza muitos de vocês conhecem, porque traz um grande aprendizado para nós. Bom, o Adelino, ele, na encarnação que o André Luiz estava acompanhando, ele estava separado da esposa, ele tinha 3 filhos, que a esposa deixou com ele, uma menina, deixou a menina, e além disso ele adotou mais 2. E ele tinha umas feridas no corpo, queimava o corpo dele, o tempo todo sentindo dores, queimando o corpo. E aí eles começaram a perguntar: mas por quê? Ele tinha, a menina dele era uma menina branquinha e tinha também 2 crianças negras. Inclusive, quando essa expedição vai até a casa dele, essas crianças estavam dormindo. E aí eles foram procurar: mas e aí, quem é esse Adelino? Por que dessa doença toda que ele tem? Por que desse sofrimento? E aí eles foram conversar um pouco sobre o passado do Adelino. O Adelino, que numa outra encarnação, há mais ou menos um século atrás, se chamava Martim. Esse Martim tinha o mesmo nome do pai. O pai se chamava Martim Gaspar.
Esse Martim Gaspar, pai, era um dono de escravos, abusava sexualmente das escravas, tinha muitos casos, era um bon vivant. E uma das escravas dele morreu ao dar à luz de um filho dele e ele cuidou dessa criança. Ele não gostava dos outros, mas, por incrível que pareça, dessa criança ele gostava. Ele tinha uma afinidade muito grande com ela. E criou da melhor forma possível, dando tudo para essa criança, tanto em bens materiais quanto em amor. E esse Martim Gaspar demorou para se casar. Ele se casou já, assim, na expressão nossa aí, um biatão, já estava mais velho. E ele se casou com uma jovem, com uma mulher jovem, bem mais jovem do que ele. Um pouco da idade do filho, da idade do Martim. E o Martim, logo que viu a esposa do pai, se encantou por ela. E ela também. E ela sempre dava um jeito do Martim Gaspar, pai, se ausentar. E ela ficava sempre com o filho, com o enteado, né? Até que o envolvimento deles se tornou tão grande e o Martim Gaspar adoeceu, ficou acamado e eles resolveram, com a ajuda de 2 capatazes da fazenda, que abusava muito dos negros, que chicoteava, que humilhava. Esses 2 capatazes se chamavam Antônio e Lucídio. Com a ajuda deles, eles e a mulher, que se chamava Maria Emília, assassinaram o Martim Gaspar. Eles deram para ele um remédio e, além disso, puseram fogo no corpo dele, na cama em que ele estava. Bom, pela lei de Talião, o que deveria acontecer com o Adelino? Teria que morrer, queimado, nas mesmas circunstâncias que o pai dele morreu. Então, tanto ele quanto a Maria Emília deveriam passar pela mesma situação. Mas olha o que a bondade de Deus faz pela lei de causa e efeito. O Adelino precisava pagar por esse erro que está dentro dele, a consciência dele, no coração, precisava. Mas não necessariamente da mesma forma. Observa que ele reencarna, tem sérios problemas de pele, a pele queimando, sofrendo. Mas ele tem condições, olha a maravilha disso daí. Ele tem condições de resgatar de uma outra forma, contribuindo para o progresso dele e de outras pessoas. Aquela menininha que eu comentei que estava lá quando a expedição foi lá na casa ver que estava dormindo, era Maria Emília, que era a mulher do seu pai, que ele teve um caso com ela. Aquelas 2 crianças negras que estavam ali eram os capatazes, que ele teve condições de adotá-los e cuidar deles.
E aí vem a grande surpresa. Ele, durante a noite, enquanto a expedição do André Luiz estava por lá, durante a noite, o Adelino teve um sonho e acordou no meio da noite, assim, assustado. E ouviu um barulho e foi até a porta. E lá na porta tinha uma criança recém-nascida. E adivinha quem era essa criança? Era o pai dele, que ele matou na outra encarnação e com o qual ele tinha muitas dívidas. Olha que coisa maravilhosa. Ao invés de ter que morrer da mesma forma, Deus lhe deu a condição de pegar esses 4 espíritos e com a doação dele, com o trabalho dele, ele conseguir fazer com que eles crescessem, com que eles melhorassem. Aí está a beleza da lei de causa e efeito. É muito importante que nós, espíritas, a gente tenha consciência disso. A consciência de que nós vamos resgatar os nossos erros, mas que Deus, pela sua misericórdia, pode nos dar condições para que esse resgate seja muito mais ameno, como é o título desse capítulo aqui, débito aliviado. Porque, como eu disse, a gente deve, não é para Deus, a gente deve para nós. Deus é o Pai de infinita misericórdia, o Pai de infinita bondade. Então, meus irmãos, eu gostaria de já ir caminhando para o final dessa conversa, mesmo à distância, que conversa tão boa. Como eu estou feliz de conversar com vocês. E aí nós vamos finalizar e eu gostaria de pedir que vocês, juntamente comigo, que a gente entrasse mais ainda, né, em sintonia com a espiritualidade e que a gente fizesse uma prece. Vamos fazer isso juntos? Mesmo à distância? A distância não existe para os espíritos, né? Senhor Jesus, infinitas graças lhe damos por todos os ensinamentos que o Senhor nos deu. Agradecemos imensamente por esses conhecimentos, por termos consciência da sua sabedoria presente na lei de causa e efeito. Nos ajude, Senhor, a aproveitarmos essa encarnação como uma oportunidade de resgatarmos algumas das nossas falhas, alguns dos nossos erros. Ai, Mestre amado, nosso coração nesse momento está repleto de gratidão, porque sabemos que somos muito amados, que somos muito queridos e que estamos muito amparados o tempo todo. Abençoe-nos, Senhor Jesus, abençoe a nossa família,
Abençoe todas as pessoas que estão sofrendo com essa pandemia, que estão sofrendo com a morte, com o desencarne, né, de muitas pessoas, que estão sofrendo com problemas materiais, que estão sofrendo com depressão. Ampare, Senhor, a todos. Muito agradecidos por tudo. Assim seja.